Eu passei a vida inteira ouvindo que nunca seria nada. Meus pais exaltavam minha irmã como se ela fosse a estrela da família, enquanto eu era tratada como alguém simples demais para sonhar alto. Mas quando finalmente consegui juntar cada centavo para abrir minha loja de roupas, eu descobri até onde a crueldade deles podia chegar. No dia em que os convidei para a inauguração, meu pai riu das salinhas simples que eu tinha alugado, e minha irmã debochou das minhas peças de R$ 25. Mal sabiam eles que esse seria o momento que mudaria tudo. Porque, a partir dali, não era mais eu que precisava da aprovação deles. E quando o mundo deles começou a desmoronar, foram bater exatamente na porta que eles mesmos desprezaram. Se eu ajudei. Ah, isso você precisa ouvir até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Desde muito cedo, eu aprendi a me encolher dentro da minha própria casa. Cada conquista minha parecia pequena demais para os meus pais, enquanto qualquer gesto da minha irmã era celebrado como se ela fosse uma espécie de prodígio destinado a brilhar acima de todos nós. Eu cresci ouvindo que ela era delicada, inteligente, talentosa, enquanto eu era filha que não dava trabalho, como se minha utilidade estivesse apenas em existir sem incomodar. Nada doía mais do que sentir que, mesmo tentando, eu nunca seria suficiente para eles. Com o tempo, entendi que eu não podia esperar amor de quem só enxergava valor no que lhes trazia vantagem. Então, comecei a trabalhar cedo, guardando moedas, fazendo bicos, vendendo peças de roupas que eu mesma ajustava e customizava. Meu sonho era simples, abrir minha própria loja. Não precisava ser grande nem luxuosa, só precisava ser minha. Um espaço onde eu pudesse respirar sem sentir que estava pedindo permissão para existir. Foram anos juntando cada centavo. E quando finalmente consegui alugar uma salinha pequena no centro de Ribeirão Preto, eu chorei sozinha no banheiro do prédio, não por tristeza, mas pela sensação de que, pela primeira vez, eu estava construindo algo que ninguém poderia tirar de mim. Comprei araras usadas, pintei as paredes por conta própria e mandei fazer uma placa simples, mas bonita. Era o começo da minha independência, e isso tinha um peso profundo para mim. Mesmo sabendo como meus pais e minha irmã costumavam reagir às minhas iniciativas, eu decidi convidá-los para a inauguração. Uma parte de mim ainda carregava aquela esperança infantil de ser vista, de ser reconhecida, de ouvir um "estamos orgulhosos de você". A outra parte, a que já havia sofrido demais, sabia que era arriscado, mas eu precisava tentar. Afinal, eles eram minha família, ou pelo menos deveriam ser. Quando sentei com eles na sala de jantar para entregar o convite, meu coração batia acelerado. Expliquei com cuidado como eu tinha me preparado, falei do sacrifício, da minha alegria, da data da inauguração. Meu pai olhou o papel por alguns segundos, como quem avalia algo trivial demais para merecer atenção. Depois soltou um suspiro curto e disse, sem o menor esforço em ser delicado, "Nós não vamos na inauguração da sua loja, ainda mais sendo só uma salinha simples." A frase dele me atravessou como um vento gelado. Antes que eu pudesse reagir, minha irmã riu, apoiando o cotovelo na mesa com aquele ar de superioridade que ela cultivava desde criança, e completou, "Gente, fala sério. A fulana resolveu brincar de empresária agora, vendendo essas roupinhas baratas de R$ 25? O som da risada dela ecoou na minha cabeça. Minha mãe não disse nada, mas seu silêncio doeu tanto quanto as palavras deles. Era como se todos concordassem sem precisar expressar. Eu senti meu peito aquecer, não de vergonha, mas de uma força que eu nunca tinha sentido antes. Uma espécie de ruptura. Ali, naquele momento, percebi que não era eu quem precisava ser aceita por eles, eram eles que jamais mereceriam dividir comigo nenhuma vitória. Então, respirei fundo. Não chorei. Não discuti. Eu apenas sorri, um sorriso silencioso, firme, e agradeci pela sinceridade deles. Porque, sem saber, eles tinham acabado de acender dentro de mim o tipo de força que transforma destinos. A inauguração seria no dia seguinte, e mesmo que eu estivesse sozinha, eu iria abrir aquelas portas com a cabeça erguida.
Eu não imaginava, porém, que aquele dia seria apenas o início de uma virada que colocaria cada um deles diante das próprias escolhas. E, pela primeira vez na vida, eu estava pronta para assistir tudo acontecer sem me encolher. Acordei no dia da inauguração antes mesmo do despertador tocar. O céu ainda estava azul escuro, e a cidade parecia segurar a respiração junto comigo. Eu tinha dormido pouco, mas não por ansiedade, era uma mistura de determinação e um sentimento novo, quase indescritível, de que aquele dia marcaria o início de uma nova versão minha. Preparei um café simples, vesti uma das blusas que eu mesma tinha costurado e prendi o cabelo de um jeito que me deixava confiante. Não precisava de mais nada. Eu só queria estar presente, inteira, para o meu próprio sonho. Quando cheguei ao prédio comercial, as luzes dos corredores ainda estavam apagadas. A chave girou na fechadura da minha salinha, e eu respirei fundo antes de entrar. As paredes brancas que eu mesma tinha pintado refletiam a pouca luz que vinha da janela. As araras, embora usadas, estavam cheias de peças que eu tinha dobrado e separado com carinho. As etiquetas que eu tinha impresso em casa traziam meu nome e o nome que escolhi para a loja, Raiz Urbana. Para muitos, podia parecer simples demais, mas para mim, era a representação perfeita de quem eu estava me tornando, alguém que, mesmo ferida, tinha crescido. Eu passei os próximos minutos ajeitando pequenos detalhes, ajustei a posição do espelho, limpei uma marca invisível no balcão, conferi o estoque, liguei o ventilador de coluna que eu tinha comprado usado por R$ 60. Tudo estava pronto. Tudo era meu. E aquilo bastava. Às 9 em ponto, abri a porta pela primeira vez. A placa de inauguração hoje balançou com o vento quente de Ribeirão Preto. Não havia fila, nem fotógrafos, nem família para cortar a fita, mas havia eu. E, pela primeira vez, isso era suficiente. Para minha surpresa, a primeira cliente entrou poucos minutos depois. Era uma mulher de uns 40 anos, com um sorriso simpático, que elogiou o cheiro do ambiente e a organização das araras. Comprou 2 blusinhas e uma calça, pagou em dinheiro e ainda disse: "Que bom encontrar peças bonitas por um preço justo. Vou voltar sempre." Eu quase desabei ali mesmo. Não pela venda, mas pela validação sincera de um desconhecido. Aquilo significava mais do que qualquer palavra que meus pais poderiam ter dito. A manhã seguiu tranquila, e mais algumas pessoas entraram, olhavam, compravam. Cada sacola embalada parecia reacender um pedaço de algo que eu achava que tinha perdido, o orgulho de ser quem eu era, apesar de tudo. No final da tarde, enquanto eu arrumava as peças que haviam sido provadas, o celular vibrou. Era um áudio da minha mãe. Por um segundo, meu coração se apertou, esperando talvez um desejo tardio de boa sorte. Quando apertei o play, ouvi a voz dela, monótona, só para avisar que seu pai precisou sair com sua irmã. Ela está escolhendo roupas para ir no evento do namorado dela hoje. Se der, amanhã passamos aí. Eu respirei fundo e apaguei o áudio sem responder. A loja estava silenciosa, mas eu não me sentia sozinha. Pela primeira vez, senti que o silêncio me pertencia, não era abandono, era liberdade. Quando fechei a porta naquela noite, minhas pernas estavam cansadas, mas minha alma parecia leve. Eu tinha feito tudo aquilo sozinha, sem apoio, sem aplausos, sem ninguém para confirmar se minha decisão era certa. Era só eu e minha coragem. E pela primeira vez, senti que isso bastava. No caminho para casa, já no ônibus, fiquei imaginando como seria dali para frente. Eu ainda não fazia ideia das transformações que estavam prestes a acontecer, tanto na minha vida quanto na percepção que minha família tinha sobre mim. Eles mal sabiam que aquela salinha simples, como meu pai disse, estava prestes a se tornar um símbolo da minha independência. E que o deboche da minha irmã, sobre minhas roupinhas de R$ 25, seria o início de algo que ela jamais imaginou. Naquele instante, olhando pela janela enquanto a cidade passava em borrões iluminados, eu entendi que a minha história não estava apenas começando, ela finalmente estava saindo das mãos deles e voltando para as minhas. Os dias seguintes à inauguração passaram como um sopro, e cada um deles trazia uma pequena surpresa que fazia meu coração se aquecer. No início, eu tinha medo de que a movimentação da inauguração tivesse sido apenas um acaso, um golpe de sorte que não se repetiria.
Mas, para minha surpresa, a loja começou a ganhar vida própria. Uma cliente indicava para outra, que indicava para mais duas, e quando percebi, pessoas que eu nunca tinha visto na vida já chegavam perguntando pelas peças personalizadas da Raiz Urbana. Eu ainda fazia tudo sozinha, atendia, costurava, remarcava os preços, cuidava das redes sociais da loja, limpava o chão antes de abrir e fechava por último. Era exaustivo, mas ao mesmo tempo libertador. Cada centímetro daquele espaço refletia meu esforço, e pela primeira vez, eu não tinha que provar nada para ninguém. Com o passar das semanas, comecei a postar pequenos vídeos no Instagram da loja, mostrando os bastidores, as peças novas, as clientes satisfeitas. Nunca imaginei que aquilo pudesse atrair tanta gente. Em menos de 3 meses, eu já tinha uma base fiel de seguidores da própria cidade, e algumas peças começaram a viralizar sem que eu sequer entendesse como. Um sábado à tarde, enquanto eu organizava novas remessas no estoque, 2 jovens entraram apressadas, como quem corre para não perder um evento importante. Uma delas segurava o celular aberto no Instagram. "Você é a dona, né?" Ela perguntou, quase sem fôlego. "A gente viu esse vestido aqui e veio correndo antes que acabasse." Era um vestido simples, com modelagem reta e tecido leve, mas que eu tinha tingido e costurado manualmente. Vendi os 2 na mesma hora, e elas ainda pediram para tirar foto comigo. Eu ri, meio sem jeito, mas deixei. Quando elas postaram e me marcaram, meu celular começou a vibrar continuamente. O engajamento aumentou, e com ele as vendas. Não demorou para que eu percebesse que a Raiz Urbana já não era apenas uma salinha simples. Era um negócio real, crescendo diante dos meus olhos. Mas, claro, nem tudo poderia permanecer em silêncio por muito tempo. A primeira vez que percebi que algo estava diferente dentro da minha família foi num domingo à noite, quando meu pai me enviou uma mensagem perguntando: "Está tudo bem com você? Parece estar ocupada ultimamente." Eu li a mensagem 3 vezes. Era estranho. Meu pai nunca perguntava se eu estava ocupada, muito menos se eu estava bem. Fiquei tentada a ignorar, mas decidi responder de forma curta: "Está sim. A loja está indo bem." Ele visualizou e não respondeu mais nada. Parecia ter sido só uma sondagem. Na semana seguinte, enquanto eu dobrava algumas peças perto da porta, ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Quando ergui o olhar, quase deixei a camisa cair. Era minha mãe. Ela nunca aparecia sem avisar, aliás, nunca apareceu para nada que envolvesse minhas conquistas. Ela entrou com o mesmo sorriso contido de sempre e começou a olhar a loja de cima a baixo, como quem avalia, como quem mede. Quando finalmente abriu a boca, disse: "Nossa, não imaginei que fosse tão arrumadinha aqui." Eu respirei fundo, tentando manter a serenidade. "Obrigada. Tenho trabalhado bastante." "Dá para ver," ela respondeu, passando os dedos pelas araras. "E vende bem?" A pergunta soou mais interessada do que curiosa. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse notado que talvez eu tivesse valor, e não por quem eu era, mas pelo que eu poderia oferecer. Aquilo me incomodou mais do que o desprezo que eu sempre recebi. "Vende o suficiente?" respondi, ainda mantendo distância. Ela caminhou pelo espaço como quem visita um ambiente estranho, e antes de ir embora, soltou: "Seu pai e sua irmã comentaram que talvez venham um dia desses ver. Eles devem ter ficado arrependidos de não terem vindo na inauguração. Você sabe como eles são." Eu apenas sorri. Porque agora, pela primeira vez, eu sabia exatamente como eles eram. Quando ela saiu, deixei escapar um suspiro profundo. A loja tinha me dado algo que eu nunca tive: voz. E, ao que tudo indicava, isso estava deixando minha família inquieta. Eles não estavam acostumados a me ver sendo notada, ainda mais sem depender deles. Naquela noite, fechei a loja com a sensação de que as próximas semanas trariam mudanças ainda maiores. Não apenas no meu negócio, mas na dinâmica que sempre existiu entre nós. Algo estava começando a ruir dentro da estrutura confortável em que minha irmã sempre viveu. E, embora eu ainda não soubesse, aquele equilíbrio, que nunca foi justo, estava prestes a desabar de vez.
Com o movimento crescendo, comecei a perceber que a loja estava se tornando parte da rotina das pessoas da cidade. Mulheres que antes eu só via no ônibus agora passavam ali depois do trabalho para conferir novidades. Algumas vinham apenas conversar, pedir opinião de combinação, desabafar sobre a vida. Aquela salinha, que meus pais tinham menosprezado, estava se transformando em um pequeno ponto de acolhimento, e isso me fazia sentir viva de um jeito que eu nunca tinha experimentado dentro da minha própria casa. Mas, enquanto minha vida ganhava cor, dentro da minha família as coisas pareciam ficar cada vez mais cinzentas, e eu percebia isso nos detalhes. A mensagem inesperada do meu pai, a visita desconfortável da minha mãe, tudo apontava para algo que eu ainda não conseguia enxergar por completo. O quebra-cabeça só começou a se formar quando, algumas semanas depois, minha irmã apareceu na loja sem avisar. Ela entrou com o barulho típico de suas sandálias de salto alto, olhando tudo com aquele ar meticuloso e superior que sempre carregou. Usava uma bolsa cara, daquelas que custam mais do que meu primeiro mês inteiro de vendas. O olhar dela percorreu as paredes, as peças expostas, o balcão, as sacolas personalizadas, e, pela primeira vez, eu notei uma expressão que nunca tinha visto nela: inquietação. "Então é isso aqui?" ela disse, fingindo naturalidade. "Nossa, até que é arrumadinho. Bem mais do que imaginei." Eu sorri, mas mantive distância. "Sim. Tem sido bom. O movimento está crescendo." Ela apoiou a bolsa no balcão e cruzou os braços. "Eu vi umas amigas comentando da sua loja no Instagram. Você está ficando meio conhecida, né?" Havia um tom estranho naquela frase. Não era admiração. Era ameaça velada, como se eu estivesse ocupando um espaço que, no imaginário dela, deveria ser dela e apenas dela. "Só estou fazendo o meu trabalho", respondi, sem alimentar a vaidade dela. Ela respirou fundo, como quem tenta organizar pensamentos. Depois, com um sorriso artificial, perguntou: "Sabe, eu estou precisando de um vestido para um evento esse fim de semana. Algo elegante, discreto, sabe? Será que você tem alguma coisa que sirva para mim?" A pergunta me surpreendeu, não por gentileza, mas por conveniência. Minha irmã nunca pediu nada para mim, a não ser que estivesse prestes a se beneficiar. E como eu sabia disso, respondi com a mesma calma que aprendi a cultivar: "Claro. Veja se gosta de algum modelo. Os preços estão nas etiquetas." Ela franziu a testa, como se tivesse ouvido um absurdo. "Ué, você vai cobrar de mim?" Eu ergui uma sobrancelha. "Cobro de todas as minhas clientes." O silêncio dela foi mais revelador do que qualquer palavra. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava lidando com a irmã submissa de antes. Ali, eu era dona do meu negócio. Ali, eu tinha valor, e ela não sabia como reagir a isso. Depois de alguns minutos fingindo avaliar peças, ela pegou um vestido azul marinho, olhou de cima a baixo e, com um suspiro, devolveu a arara. "Na verdade, acho que não é bem meu estilo. Mas obrigada." E saiu como se tivesse acabado de perder uma batalha invisível. Naquela noite, enquanto recolhia as peças do provador, não consegui conter um sorriso. Era estranho, mas libertador. Pela primeira vez, minha irmã tinha sido colocada diante da realidade de que eu não precisava mais da aprovação dela, e, pior ainda para ela, que eu não fazia questão da sua presença. Mas o que eu não imaginava é que aquela visita seria apenas o primeiro sinal de que algo muito maior estava acontecendo na casa dos meus pais. Uma semana depois, meu pai me ligou. Não mandou mensagem. Ligou, e isso, por si só, já era estranho. "Oi, filha, por acaso você está em casa? Queria conversar com você." Meu coração gelou. Meu pai nunca queria conversar. Ele decretava, opinava, repreendia, mas conversar não fazia parte do repertório dele comigo. "Estou saindo da loja agora. Aconteceu alguma coisa?" Ele hesitou por um momento, e a voz saiu mais baixa do que eu esperava. "A gente está passando por umas dificuldades aqui. Coisas da sua irmã. Queria ver se você podia vir aqui amanhã." A frase inteira era um emaranhado de situações mal explicadas. Dificuldades?
Coisas da sua irmã? Eu já podia imaginar, mas não queria antecipar conclusões. Apenas respondi: amanhã eu vejo se consigo. Desliguei o telefone e fiquei parada na calçada, olhando o movimento da rua. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Durante toda a minha vida, fui tratada como a filha que não tinha nada a oferecer. A irmã mais simples, como minha mãe gostava de dizer. A que precisava se contentar com migalhas de atenção. E agora, de repente, eles precisavam de mim. Mas, naquele momento, eu ainda não fazia ideia do tamanho do buraco que minha irmã tinha cavado, e de como, mais uma vez, eles tentariam me empurrar para dentro dele junto com eles. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha no peito, não exatamente ansiedade, mas uma espécie de pressentimento. Sabia que a conversa com meus pais não seria simples. Eles nunca me chamavam sem motivo, e a última coisa que eu esperava era que tivessem algo sincero a dizer. Mesmo assim, respirei fundo, fechei a loja mais cedo e fui até a casa onde cresci, aquela que carregava lembranças bonitas apenas na superfície, mas que, por dentro, estava marcada por anos de silêncio, comparações e indiferença. Quando toquei a campainha, minha mãe abriu a porta quase imediatamente, como se estivesse me esperando há horas. O rosto dela estava cansado, mais do que eu lembrava, e havia uma tensão discreta em seu olhar. Entra, disse ela, dando espaço. A sala estava diferente, mas não no sentido físico. Havia um peso no ar, um silêncio desconfortável que parecia preencher todos os cantos. Meu pai estava sentado no sofá, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas. Quando ergueu o olhar para mim, percebi algo que nunca tinha visto ali: preocupação genuína. Obrigado por ter vindo, filha, ele disse, passando a mão pelo rosto. Precisamos conversar. Me sentei na poltrona ao lado, mantendo uma postura firme. Eu já sabia que, qualquer que fosse o problema, não seria exatamente comigo, seria sobre eles. Sempre foi assim. Meu pai respirou fundo antes de começar. Sua irmã, ele hesitou, como se as palavras ardessem, se meteu em um problema sério. Eu não me surpreendi. Minha irmã sempre agiu como se fosse intocável, como se o mundo estivesse ao redor dela para servi-la. Mas permaneci calada, esperando que ele continuasse. Ela fez umas dívidas, minha mãe completou, apertando as mãos. Muitas dívidas. E agora estamos com o nome sujo por causa de alguns contratos que assinamos por ela. Achamos que ela estava só resolvendo coisas do apartamento, mas... Meu pai a interrompeu, não era só isso. Ela usou nosso nome em compras altas, cartões, até empréstimos. E agora os bancos estão pressionando. Enquanto eles falavam, eu sentia uma mistura de incredulidade e um estranho distanciamento. Era como assistir a um filme. A mesma filha que era exaltada por qualquer gesto agora era o centro de um caos que, pela primeira vez, não envolvia a culpa colocada sobre mim. Respirei fundo antes de perguntar: e o que exatamente vocês querem de mim? A pergunta pareceu cortar o ar. Meu pai engoliu seco. Pensamos que talvez você pudesse ajudar. Só até regularizar as coisas. Você está trabalhando, a sua loja está indo bem, talvez tivesse como. Ah? Era isso. Eles não estavam preocupados comigo, minha loja, minha vida. Eles queriam meu dinheiro. Queriam que eu apagasse o incêndio que minha irmã provocou. Queriam que a filha rejeitada, a simples, a que vendia roupinhas de R$ 25, viesse salvar o palácio em ruínas. Quanto vocês precisam? Perguntei, sem alterar a expressão. Minha mãe rapidamente respondeu: uns 20 mil, talvez um pouco mais. Só até resolvermos tudo. R$ 20 mil. Era mais do que eu havia investido para começar a loja inteira. Era mais do que eu tinha guardado naquele momento. E, principalmente, era mais do que eu estava disposta a dar. Olhei para eles com calma. Minha mãe desviou o olhar. Meu pai encarou o chão. A casa inteira parecia implorar. Mas dentro de mim havia uma lucidez que eu nunca tinha sentido antes. Eu não posso ajudar, respondi, firmemente. Minha mãe arregalou os olhos.
Como assim, não pode? Você não está vendo nossa situação? Somos sua família. A palavra família me atingiu, mas não como eles esperavam. Ela soou vazia, irônica, quase ofensiva. Eu sei, respondi. Mas vocês não estiveram comigo quando eu precisei. Vocês riram do meu trabalho, humilharam minhas conquistas. Nunca acreditaram em mim. E agora querem que eu resolva o problema que vocês mesmos permitiram? Meu pai soltou um suspiro pesado, quase irritado. Você está falando bobagem. A gente só quer que as coisas voltem ao normal. Eu me levantei. O normal, comecei, com calma, sempre foi vocês me ignorando, me diminuindo e tratando minha irmã como a única pessoa importante dessa casa. O normal sempre foi eu ficar em segundo plano. E isso acabou. Minha mãe se levantou também, a voz estremecida. Sua irmã errou, mas ela é sua irmã. Não vai ajudar? Eu a encarei com uma frieza que nunca tinha tido coragem de mostrar. Ela é adulta. E vocês são responsáveis pelas escolhas que fizeram. Não vou carregar essa cruz. Não mais. Houve um silêncio pesado. Meu pai, pela primeira vez, parecia pequeno. Minha mãe vacilou, como se tivesse sido atingida por uma verdade que tentou negar por anos. Mas eu já não estava mais ali, e emocionalmente, já tinha partido faz muito tempo. Caminhei até a porta. Antes de sair, ouvi meu pai dizer: você vai se arrepender de virar as costas para a família. Me virei apenas o suficiente para olhá-lo nos olhos. Eu já me arrependi por anos de não ter virado antes. E então saí, fechando a porta atrás de mim, deixando naquela sala tudo aquilo que me feriu, me silenciou e me limitou por tanto tempo. A partir daquele momento, eu me recusava a ser o remendo das escolhas deles. Eu finalmente tinha aprendido a me valorizar, e isso era algo que nem minha família podia tirar de mim. Mal sabia eu que, enquanto caminhava de volta para minha loja, novas consequências estavam prestes a surgir, e dessa vez, eu seria a única preparada para lidar com elas. No dia seguinte àquela conversa, acordei com uma sensação de leveza estranha. Não era alegria, mas um alívio profundo, como se o peso de anos de expectativas, rejeições e silêncios tivesse finalmente escorregado dos meus ombros. Pela primeira vez, eu tinha dito não. E não por rebeldia, vingança ou ressentimento. Eu disse não porque minha vida finalmente estava nas minhas próprias mãos. Abri a loja cedo e deixei a ventoinha ligada enquanto organizava as peças novas que eu tinha costurado na madrugada anterior. A raiz urbana estava mais cheia do que nunca, caixas de novas encomendas, provadores ocupados, clientes perguntando sobre reposição de tamanhos. Eu me movia de um lado para outro com a energia de quem, apesar do cansaço, carrega um propósito. Ainda assim, no fundo da minha mente, eu sabia que o capítulo com minha família ainda não havia terminado. Eles não desistiriam tão facilmente. E eu não estava errada. Por volta das 4 da tarde, enquanto eu atendia uma cliente, ouvi a porta abrir com força. Minha irmã entrou. O rosto estava inchado, a maquiagem borrada, os passos duros de quem vinha carregando mais orgulho do que coragem. A cliente olhou assustada, mas eu sorri e pedi um instante. O que você quer? Perguntei, mantendo a voz neutra. Ela mordeu o lábio, respirou fundo e, com uma voz trêmula, lançou palavras que pareciam ensaiadas: eu vim conversar. Aquela dívida, não é exatamente culpa minha. Eu só queria ajudar meu namorado. Ele disse que ia pagar tudo. Disse que era investimento. Eu confiei. E então começou a chorar. A mesma irmã que cresceu sendo colocada num pedestal agora desabava diante de mim, como se o mundo inteiro tivesse desmoronado de uma vez. Por um instante, senti uma pontada de empatia humana, não por ser ela, mas por ver alguém perceber, tardiamente, que as consequências sempre chegam. Eu sei, respondi calmamente. Eu imagino que você tenha confiado. Mas não posso resolver isso por você. Ela ergueu o rosto, surpresa. Você tem dinheiro guardado. Você podia quitar pelo menos uma parte. Eu juro que te pago depois. Eu quase ri, não por ironia,
mas pela falta de percepção dela. Minha irmã cresceu acreditando que o mundo sempre daria um jeito de salvá-la. Eu não tenho 20 mil reais sobrando, respondi. E mesmo que tivesse, eu não usaria para isso. Ela deu um passo à frente. Você prefere ver nossos pais sofrendo? Eles vão perder o nome, a casa talvez, nossos pais, respondi, firme, que escolheram acreditar em você cegamente. Escolheram assinar documentos sem ler. Escolheram te dar tudo sem ensinar limites. Agora precisam lidar com o que decidiram. Ela arregalou os olhos, como se eu tivesse cometido um crime ao falar aquilo. Você virou uma pessoa horrível. Eu soltei um riso leve. Não. Eu só parei de aceitar ser a pessoa que vocês sempre pisaram. O silêncio dela foi quebrado por uma notificação no meu celular. Era um comentário novo no Instagram da loja, de uma influenciadora local, elogiando minhas peças e dizendo que viria me visitar para conhecer o espaço. Quando olhei para minha irmã novamente, percebi que ela também tinha visto pelo reflexo do meu balcão. Os olhos dela encheram de uma mistura amarga de inveja e desespero. Então é isso. Você acha que agora é melhor que a gente? A pergunta ecoou, mas não me atingiu. Não sou melhor. Só sou livre. É diferente. Ela virou as costas e saiu, batendo a porta. A cliente voltou do provador com um vestido nas mãos, como se nada tivesse acontecido. Eu sorri, finalizei a venda e continuei meu dia. 2 semanas se passaram, e eu não recebi mais nenhuma ligação ou visita da minha família. Houve boatos pela cidade, meu pai havia perdido o crédito no banco, minha irmã estava sendo cobrada por lojas onde costumava comprar roupas caras, minha mãe tentava justificar a situação dizendo que as pessoas se aproveitam da bondade da gente. Nada disso me surpreendia. Mas eu segui. Segui abrindo a loja todos os dias, atendendo minhas clientes, expandindo meu catálogo, costurando novas peças com criatividade e cuidado. Aos poucos, a raiz urbana começou a chamar atenção além da cidade. Recebi mensagens de outras regiões querendo comprar minhas roupas. Fui convidada para participar de uma feira de moda independente em Campinas. E, pela primeira vez, comecei a acreditar que poderia abrir um segundo ponto de venda no futuro. Certa tarde, enquanto organizava as araras, recebi uma notificação diferente. Minha loja havia sido marcada num vídeo com milhares de visualizações. Era uma moça mostrando uma peça que comprou comigo. Ela dizia: essa loja é pequena, mas tem alma. Dá gosto comprar de quem trabalha com amor. Meu coração se aqueceu. Ali, naquele vídeo espontâneo, havia mais reconhecimento do que qualquer elogio que minha família me negou durante toda a vida. Naquela noite, fechei a loja e caminhei para casa sentindo o ar leve de uma cidade que parecia, finalmente, caber em mim. Não porque eu tinha vingado minha dor, mas porque eu tinha construído algo real, consistente, meu. E, no fim das contas, percebi que não precisava da aprovação dos meus pais, nem da minha irmã. Nunca precisei. Eles escolheram as prioridades deles. E eu finalmente aprendi a escolher as minhas. A vida segue, e pela primeira vez eu seguia na direção certa. Sem olhar para trás. Se essa história mexeu com você, já deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui sempre tem histórias novas, emocionantes e cheias de reflexões sobre família, superação e escolhas difíceis. E eu quero muito saber a sua opinião. Você faria o mesmo que a filha fez? Teria coragem de colocar um limite e seguir sua vida, mesmo sabendo que sua própria família poderia não entender? Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ler o que vocês pensam. E me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, deixa o nome da sua cidade aí nos comentários, que eu vou passar dando um coração em cada um de vocês. E, claro, compartilhe essa história com alguém que você sabe que vai se identificar ou que precisa ouvir essa mensagem hoje. Quanto mais vocês compartilham, mais nosso cantinho cresce. Obrigada por estar aqui. Você faz parte dessa história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento.
Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.